Você já parou para pensar que tem empresa quebrando, não por falta de cliente, nem por crise, mas por causa de um afastamento médico mal gerido? Pois é, vou explicar o que é afastamento médico. Quase ninguém percebe, até que seja tarde demais. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas um simples atestado pode esconder um rumbo milionário. Imagine só, um acidente de trabalho que lá na frente vira uma pensão mensal vitalícia. E a empresa acaba pagando 30 anos, 40 anos de salário para um cara que não está mais nem trabalhando na empresa. Isso eu já vi acontecer. Eu já vi empresa pagar, em uma única empresa, viu? Simplesmente pagando 1.600.000 reais porque não soube como agir no momento certo. E sabe qual é o detalhe mais triste disso? Tudo começa assim, com um atestado, um afastamento, um benefício do INSS e a empresa, sem saber o que fazer, fica só assistindo o prejuízo crescer. Eu sou Ramizade Medeiros, advogado empresarial há 25 anos e o que eu mais vi nesses anos foi empresas sangrando ou até fechando as portas por não saber lidar com isso. E eu nunca me esqueço de duas histórias que me marcaram muito. A primeira foi um supermercado de bairro. Eles estavam ampliando o negócio, tocando uma obra improvisada, sem muito preparo. Aí chamaram um pedreiro que eles conheciam lá na rua. No primeiro dia de trabalho, sem receber os EPIs obrigatórios, ele subiu no andaime, caiu lá de cima e morreu. Foi morte instantânea. Ele caiu de cabeça. A empresa, de boa fé, assinou a carteira no mesmo dia para garantir que a família recebesse uma pensão de por morte lá do INSS. Parecia nobre, mas o que veio depois foi devastador. A família entrou na justiça e conseguiu uma pensão mensal vitalícia contra a empresa. Também entrou pedindo a pensão por morte no INSS e o INSS fez o quê? Entrou com ação contra a empresa, pedindo que ela pagasse regressivamente tudo que ela estava pagando a título de pensão por morte à família. E aí, qual foi o problema maior? O INSS também pediu que o juízo fizesse com que prendesse um imóvel para garantir o pagamento daquela pensão caso a empresa fechasse. Anos depois, quando o negócio enfrentou dificuldades, não conseguiu vender aquele imóvel porque estava impedido pela justiça. E aí acabou quebrando. Tudo porque lá atrás ela não sabia agir da forma certa. Outro caso foi de um hospital. Lá teve um auxiliar de enfermagem. Ele se machucou jogando bola no final de semana e na segunda-feira ele voltou para o trabalho. Entrou mancando de um banheiro, escondido, chegou lá dentro, ele fingiu que caiu e gritou. Tentou simular um acidente de trabalho para culpar a empresa. Por sorte, um colega desconfiou e aí foram investigar. Acharam fotos dele num torneio de futebol no final de semana nas redes sociais. E aí eles conseguiram demonstrar que aquilo era uma farsa. Se não fosse essa atitude, seria mais um afastamento longo, caro, ou até mesmo uma pensão mensal vitalícia de novo. Sabe o que essas histórias têm em comum? O problema nunca foi só jurídico, foi de liderança. Foi aí que nasceu o GAN, Gestão de Afastamentos Médicos. Mais do que um treinamento, é um método e tem um lema poderoso. É no caminho da recuperação que nós descobrimos quem merece ficar. Porque nem toda fachada é vítima. Tem quem precise ser recuperado e tem quem precise sair de verdade. E deixa eu te entregar já duas dicas que podem começar a te salvar a partir de hoje. A primeira dica é: documente tudo, data de atestado, CID, prorrogação de benefício no INSS, as decisões que a empresa toma, as comunicações que ela mantém com o empregado, só isso já vai colocar você à frente de 90% das empresas. E uma segunda dica: não deixe que tudo dependa do advogado. Olha, que eu falo como advogado. Quando chega um problema na minha mesa, já está tudo explodido. Não tem, a maioria das vezes não tem mais o que fazer. O máximo que eu consigo fazer é minimizar o estrago. Mas sabe qual é o segredo? O segredo seria agir antes. Na hora que o atestado chegou lá na sua mesa. Ali ainda dava tempo. E é isso que o GAN te ensina, a transformar esses afastamentos em decisões estratégicas, sem desespero, sem prejuízo. E tem mais. Todo afastamento segue um dos 4 funis que eu identifiquei. O primeiro deles é o funil curto, com atestados que vão de até 15 dias. O funil longo, quando os atestados ultrapassam 15 dias e o empregado ele é encaminhado ao INSS. Também tem um funil recorrente, quando o empregado ele fica intercalando entre os afastamentos curtos e os afastamentos longos. E também tem um funil sem justificativa, quando ele simplesmente some sem dar nenhuma satisfação, nem atestado, nem nada. E nas empresas que não enxergam esses funis, o que é que acontece? Os empregados ficam anos passeando por todos eles. E a empresa fica ali assistindo, achando que não tem o que fazer, mas tem sim. E é aí que entra o túnel da verdade. São 50 momentos,
50 oportunidades que você pode e deve agir antes que o problema exploda. Foi assim com a Sinara, de um atacarejo. Olá, eu me chamo Sinara, sou gerente de RH numa empresa atacarejo do ramo alimentício. A empresa hoje conta com mais de 700 funcionários e eu vou falar sobre uma experiência que a gente teve e foi de fundamental importância o método passado por Dr. Ramsued. Há um tempo atrás, a gente teve um caso com um funcionário que sofreu um acidente de trabalho e ele passou um tempo assegurado pelo INSS e quando ele teve o seu benefício encerrado, ele passou pelo médico do trabalho, recebeu, né, o apto para retornar às atividades, porém ele se recusava porque na cabeça dele ele não se sentia apto. O método ele foi fundamental, pois assim, quando ele teve o benefício encerrado, fizemos o possível para ele retornar às atividades na empresa, mas ele não se sentia apto, embora o médico do trabalho já tivesse dado, né, o ok para ele retornar. Conseguimos fazer o desligamento dele de forma segura, com todas as orientações passadas pelo médico de Dr. Ramsued, porém nada disso evitou com que ele entrasse com um processo trabalhista posteriormente. Mas a gente fez um desligamento de forma segura, amparado, né, pelas leis, e aí a gente conseguiu obter sucesso nessa reclamação trabalhista. Foi assim com a Heloísa, de uma rede de supermercados. Olá, me chamo Heloísa, sou psicóloga organizacional, atuo no RH de uma empresa do ramo de supermercados e hoje temos uma média de 200 colaboradores. Somos acompanhados pelo Dr. Ramsued há muitos anos, através do seu método, temos conseguido bons resultados. Exemplo disso, recentemente tivemos um colaborador que se afastou pelo INSS, próxima data da cessação, tentou prorrogação e foi indeferido. Novamente entrou com recurso contra o INSS e foi indeferido. Acreditando ele que estava inapto ao retorno ao trabalho, entrou com um processo judicial e mais uma vez não teve ganho de causa. O médico perito do INSS e o médico perito judicial alegou aptidão ao retorno ao trabalho. E agora, acionamos o Dr. Ramsued, mais uma vez aplicamos o método e esse colaborador reconheceu que, na verdade, ele não queria retornar ao trabalho por questões pessoais. Mesmo tendo passado pelo médico do trabalho, recebendo aptidão ao seu retorno, ele por si só decidiu não permanecer, pois ele tinha alguns investimentos pessoais que precisava fazer. Então, você profissional empresa, que também passa por situações como essas, com situações complicadas, desafiadoras, convido a você a aplicar também o método do Dr. Ramsued para que consiga lograr êxito na sua empresa. Para você ver, ambas conseguiram resolver e evitar passivos e vencer nos processos. E olha, o próximo caso de sucesso pode e deve ser o seu. No GAN, você vai aprender a reduzir o tempo e o impacto dos afastamentos. Você vai aprender a prevenir fraudes, vai tomar decisões seguras e alinhadas à lei, vai proteger a sua equipe e a saúde financeira da sua empresa. O que é que você leva então? Você leva um método GAN completo, um checklist prático com esses 50 momentos. Vai levar modelos prontos de documentos, casos reais atualizados, uma comunidade exclusiva, um treinamento ao vivo sobre afastamentos por saúde mental, que está muito em voga atualmente. Quantos afastados por questões de saúde mental tem a sua empresa atualmente? Alguns empregados que dizem que estão com ansiedade, com depressão, síndrome de Burnout. E aí? Como bônus, você vai participar de sorteios mensais de consultorias individuais comigo para ajudar você a implementar quando tiver com dúvida na sua empresa. E o melhor, se você evitar um único afastamento longo, o GAN já está pago. O GAN já está pago simplesmente porque um único afastamento longo de um empregado que recebe em torno de R$ 2.500, R$ 3.000 já supera em muito, esses 15 dias que ele está afastado, já supera muito o que você vai pagar por esse treinamento. Se você sabe que não dá mais para empurrar com a barriga, clique agora e vem para o GAN. E se você ainda estiver na dúvida, teste por 15 dias. Se não fizer sentido, eu te devolvo cada centavo, sem pergunta, sem burocracia. E aí? Nos vemos lá do outro lado, com controle, com segurança e com liderança. Até lá!